Olá pessoal, eu sou a Maria Laura, essa é minha colega Bianca e nós somos acadêmicas do curso de Educação Física na PUC-RS. E estamos aqui no Evolution Studio Fitness para conhecer um pouco da história e trajetória da profissional de Educação Física Daiane. Nós vamos conhecer sobre a formação dela, a carreira e também coletar dicas muito importantes para os futuros profissionais de Educação Física. Vamos lá? Primeiramente, Daiane, muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista para o nosso projeto da faculdade. Para começar, a gente queria que você se apresentasse, seu nome, a sua profissão, os cursos que você dá aqui na sua escola, no seu estúdio. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né? Fiquei bem lisonjeada em poder participar e compartilhar com vocês e poder contribuir também nessa trajetória. Meu nome, então, é Daiane, tenho 42 anos, o meu estúdio é recente, faz um ano que eu montei o estúdio, fez um ano mês passado, e eu comecei a minha trajetória em 2017. Eu iniciei a faculdade, iniciei na licenciatura. Quando eu iniciei, há pouco tempo tinha mudado, que antes era plena, né? Eu comecei a faculdade com o intuito de trabalhar em academias, porque eu comecei a fazer academia e comecei a gostar muito dessa área, comecei a querer ler, comecei a buscar, né? E aí eu resolvi, então, fazer a faculdade. Eu trabalhava na prefeitura, né? Tinha um cargo de CC, e aí estava indecisa o que eu ia fazer. Com a função de eu estar gostando muito dessa área, eu resolvi, então, ir para a área da Educação Física. Bom, para iniciar, a gente queria saber um pouco sobre o teu histórico antes da faculdade. A primeira pergunta seria se tu estudou em escola pública ou particular. Eu sempre estudei em escolas públicas, né? Eu morava em Guaíba, estudei boa parte lá, depois eu vim para cá, concluí aqui, fiz eletromecânica, daí nunca consegui nada na área, porque eu acho que não estava nos planos de Deus, né? Isso, e aí então depois eu comecei a Educação Física. No ensino fundamental, quando tu era criança, quais tipos de atividades ou brincadeiras tinha onde tu estudava? Olha, tu sabe que hoje eu trabalhando na área, porque eu também sou professora de Educação Física em escolas, né, na rede escolar. Então, assim, nas escolas que eu estudei, era bem carente. Era muito aquele largobol, mas sempre teve os jogos municipais. E isso foi algo que sempre me chamou a atenção e que sempre que eu pude, eu participei. Sempre gostei muito. Não sou muito boa, mas sempre gostei de participar. Quando tu chegou no ensino médio, como eram as aulas de educação física? Tinham bastante esportes? Não, eu estudei numa escola em Guaíba e era muito pouco. Não sei se por ser uma escola muito grande, e a educação física também era no turno oposto. Aí no ensino médio, muitos dos colegas já estavam trabalhando, né? Então tinha essa dificuldade. Daí era bem precário o ensino lá, era mais aulas teóricas, assim, conteúdos de livre, tudo, prática era bem pouca. Tu fazia algum esporte antes de entrar na faculdade? Não, antes de entrar na faculdade eu não fazia nada. De vez em quando, assim, um vôleizinho de areia, mas tudo algo assim como uma atividade física, não como exercício físico, nada. Para finalizar esse bloco, a gente queria perguntar, na verdade, se tu já pensava em seguir carreira na educação física nessa época do ensino médio e o que despertou esse interesse em ti? Não, se eu volto assim para o meu passado, lá para os meus 14, 15 anos, eu nunca me imaginei como professora, muito menos na área da educação física. Eu até fazia, às vezes, os testes vocacionais e sempre direcionava ali para a área da secretariado, administração, né? Aí, como eu vim embora para Charqueadas, aqui tem pouco disso, eu fui para a área da eletromecânica, porque é o que as indústrias pedem aqui, né? Então, eu fiz esse curso. E aí, quando eu comecei a fazer academia, fazer musculação, foi onde me despertou esse interesse. Bom, agora a gente vai para o bloco da formação acadêmica, né? Por que tu escolheu cursar Educação Física? Comecei a me interessar muito por essa área, né? Querer buscar cada vez mais informações,
até porque eu já treinava e tudo, né? Então comecei a gostar muito e querer interagir mais nessa área com os próprios colegas de musculação. E aí a professora da academia era muito minha amiga e ela resolveu colocar a modalidade de jump na academia, que seria uma novidade, só que ela não tinha prática nenhuma. E aí ela comentando comigo que estava com ideia, eu disse, aí na época eu tinha comprado um jump, tinha em casa, eu disse, eu tenho um jump em casa de vez em quando, eu faço, pego uns vídeos na internet. Daí ela disse, então tu me ajuda a montar uma aula? E eu prontamente, daí fui montar a aula com ela, aí eu vi que ali eu tinha essa facilidade, né, em ministrar uma aula, eu ajudei ela nesse projeto, e aí dali só foi. E depois que eu entrei para a faculdade, eu nunca mais tive, assim, dúvida se era isso que eu queria, né, só que eu queria muito a área de academia, né, clubes, não era escola, mas como eu fazia na UBRA aqui em São Jerônimo, era só licenciatura. Aí eu pensei, não, eu vou fazendo que de repente vai mudar e vai voltar a ser plena e aí eu tenho opção, né? Você entrou por bolsa ou vestibular, particular, na faculdade? Eu entrei, fiz o vestibular na UBRA, passei, queria a bolsa, mas eu nem cheguei a tentar, porque eu sabia que fazia muito tempo que eu não estudava, daí eu precisaria ter toda uma preparação, como eu já estava com mais idade, né? Eu estava com 28 anos quando eu entrei. Aí eu disse, eu não posso esperar muito. Aí eu fiz o vestibular, passei e entrei. E me diz um pouco como é que foi o momento da sua graduação e em que ano se formou. Eu me formei em 2017, a licenciatura, né? E foram 7 anos estudando. Nesse tempo eu engravidei, né? Aí mantive a faculdade, não precisei parar nenhum semestre. Aí quando eu ganhei ele, nós estávamos no finalzinho do semestre, já em outubro. Eu fiquei um mês só em casa e aí quando eu retornei eu levava o meu menino para a escola. Ele ia junto comigo, a minha mãe ia junto, ela ficava no saguão e aí quando eu tinha intervalo eu dava mamar para ele. E assim eu fui concluir. E quais foram os principais desafios enfrentados durante a formação acadêmica? E como foi o processo todo na época de faculdade, se tu gostava das disciplinas? O maior desafio é dar conta de tudo, né? Porque daí eu já era casada, né? Tinha casa, trabalhava fora para poder pagar a faculdade, né? E aí o maior desafio foi conciliar tudo, né? Exige bastante da gente, né? Também tem muitos colegas que moram longe, são de outros municípios, né? Aí às vezes a gente tem que se deslocar para fazer os trabalhos. Essa foi a maior dificuldade, assim, que eu tive. Mas foi bem tranquilo esses 7 anos, assim, foi bem desafiador para mim, porque já fazia um bom tempo que eu não estudava, né? Então ter que retomar tudo. Muita coisa, às vezes, a gente não lembra, né? Tem que estar buscando, mas foi bem tranquilo. E para fechar esse bloco, qual disciplina mais chamou a sua atenção durante a faculdade? Que tu se identificou, que tu gostou bastante de fazer? A disciplina que eu mais gostei foi anatomia e cinesiologia. Porque quando eu comecei a faculdade, eu estava no primeiro semestre e aí um dia conversando com um colega que já estava bem avançado, e aí ele começou a falar das aulas de anatomia e que daí tinha um cadáver, né, no qual a gente estudava ele. E eu tinha muita dificuldade, assim, de ver uma pessoa ferida, né, de ter que lidar com sangue, com tudo isso. E aí eu pensei, eu não vou conseguir. Quando chegar a minha vez, eu acho que eu vou travar, eu não vou conseguir entrar na sala, eu não vou conseguir lidar. E a disciplina foi tão boa, me surgiu, assim, tanta curiosidade, tanta vontade de buscar mais e aprender mais. E quando eu vi, eu tava com a mão levantando o músculo ali pra ver o que tinha embaixo, sabe? Com uma intimidade, parecia que ele tava vivo. Bem tranquilo. Agora a gente vai para o bloco de formação profissional. A primeira pergunta seria, na época da faculdade, tu chegou a realizar estágios na área? E quais foram e como foi a experiência? Os obrigatórios foram 4 estágios que eu fiz, daí em escola, né? Eu trabalhei com educação infantil, eu peguei uma turma de prézinho, depois séries iniciais, eu peguei um primeiro ano, e aí o estágio 3 foi no 5º ano e o estágio 4 com o ensino médio.
né? Os estágios foram bem tranquilos, assim, eu até peguei professores bem parceiros e que me deixaram bem à vontade, né? Eu planejava a aula, apresentava para eles e eles, não, tá ótimo, é tu que vai tocar. Eles ficavam só me observando, né? Então, foi bem tranquilo. E aí, quando eu estava penúltimo semestre, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa academia dando aula de jump. Foi onde começou a minha vida profissional. Aí um amigo tinha montado uma academia, ele não tinha aulas de jump, como ele sabia que eu tinha ajudado a outra professora na academia que eu treinava a montar a aula, ele me desafiou. Tu não quer montar uma turma lá para ti dar aula? Eu comprei uns trampolim. Aí eu disse, eu vou. E aí eu fui, comecei a dar aula, dei aula 7 meses e depois descobri que eu estava grávida. Aí, como eu recém tinha começado, eu disse, eu não vou parar, né? Aí a médica me liberou, né? Tava tudo ok na minha gestação. Eu dei aula grávida até o 8º mês e aí eu não parei mais. Antes de abrir o teu estúdio, né, e tudo, tu chegou a trabalhar em algum lugar depois de formada, fixo, assim? Foram surgindo daí oportunidades. Aí eu continuei nessa academia dando aula de jump. Aí quando eu ganhei ele, eu parei por 9 meses, né? E aí retornei com as aulas de jump. E em seguida surgiu uma oportunidade para mim trabalhar num clube dando aula de dança para mulheres assim da terceira idade. Aí eu comecei com a aula de dança, em seguida veio o verão, aí eles me trouxeram a proposta da gente incluir aulas de hidroginástica, eu comecei com a hidroginástica também, e aí eu mantive. A aula de jump foi até hoje, né? Foi onde eu tive a maior atuação, foi com as aulas de jump. Aí depois eu saí desse clube, fui para uma fundação para dar aula de tênis, num projeto, né? Trabalhei 2 anos nesse projeto de tênis, aí eu ingressei em escolas também, né? E aí, como eu já estava atuando na área com as aulas de jump, eu resolvi fazer o bacharel, né? Então eu tenho as 2 formações, a licenciatura e o bacharel, para poder atuar nas 2 áreas. Como foi o início do teu próprio negócio, do estúdio? Esse início foi bem postergado, sabe? Eu trabalhei daí muitos anos num clube que é da Gerdau, da empresa aqui, né? Eu alugava uma pecinha ali eu fiquei 9 anos. 9 anos trabalhando ali. E aí, o ano passado, o meu marido ficou desempregado e começou a procurar prédios porque ele tinha a ideia de repente colocar uma oficina mecânica para ele. Aí ele começou a procurar os imóveis e aí apareceu esse imóvel aqui para ele e ele marcou de vir visitar e aí pensou, mas aquele ponto lá acho que não é para mim, é para a Daiane, ela vai ter que criar coragem e botar alguma coisa para ela. Aí a gente veio, olhamos o espaço, eu gostei bastante. E aí eu já tinha passado por pandemia, por enchente, que daí o espaço ali ficou fechado, eu fiquei um tempão sem poder dar aula, né? Então eu pensava, não, eu tenho que ter o meu espaço para mim, ter a minha liberdade, né? E poder trabalhar conforme eu quero. Só que eu tinha muito medo de investir nessa área, porque o aluguel do prédio comercial é caro, né? E essa nossa área é algo que, assim como tu tem 20, 30 alunas, de um mês para o outro tu tá com 4 ou 5, né? O pessoal tem essa dificuldade da constância em manter, né? Então eu tinha muito medo de assumir esse compromisso do aluguel e depois não poder pagar. Aí ele me deu esse empurrãozinho e eu senti no meu coração, não, agora é o momento, eu vou ter que fazer. E graças a Deus a gente veio, deu tudo certo e era o momento mesmo, porque o espaço onde eu trabalhava lá hoje está fechado. Então, se eu não tivesse vindo para cá, eu estaria sem espaço para trabalhar. Com qual tipo de público tu mais gosta de trabalhar e por quê? Olha, eu trabalho aqui só com mulheres, mas não é uma opção minha, né?
é que o público daqui de Charqueadas não tem essa cultura dos homens fazerem as aulas coletivas, nem de dança, muito pouco a gente vê algum homem numa aula de dança, né? No Jump, esses anos todos que eu trabalho, eu nunca direcionei que é só para mulheres, mas desde que eu iniciei, que eu montei a turma, é só mulher que me procura, né? E eu gosto de trabalhar assim com todas as faixas etárias, né? Aqui no estúdio mesmo, eu tenho meninas de 17, 18 anos e meninas de 72. Para finalizar o bloco da formação profissional, tu tem mais algum objetivo ou sonho profissional que deseja realizar na área da educação física? Olha, o meu maior sonho era esse, de ter o meu espaço, meu estúdio, né? Então, o meu sonho é continuar. Que Deus me dê bastante saúde, bastante disposição e energia para que eu possa sempre continuar eu atuando aqui, né? Tem gente que diz, tu tem que colocar funcionários. Eu gosto de estar aqui, né? Eu gosto de trabalhar com isso. Então, o meu objetivo é continuar por um longo prazo ainda, atuando. Modalidades que eu ministro aqui, eu tenho turmas de Jump, turma de GAP, que é aulas com localizados, né? Funcional, e agora eu coloquei o Step Gospel. Daí para atender um outro público, né? Que na verdade era algo que despertou em mim essa vontade, porque eu sou cristã, me batizei o ano passado, e aí eu vejo, assim, às vezes muitas mulheres falar que tem vontade de fazer, mas que não pratica até pelas músicas, né? Porque aqui o pessoal pede muito funk, essas músicas, né, atuais, então que às vezes tem uma letra bem pesada, né? E aí eu pensava, de repente, né, o pessoal lá da igreja quer participar, não participa por causa das músicas. Aí eu comprei os steps, com o objetivo de montar uma turma para atender esse público. Eu iniciei esse mês essa turma. E já estou com 12 alunas. Porque teve alunas que quando eu divulguei, chegou aqui e disse, quando eu vi o post, eu pensei, isso pode ser encharcada. É demais para ser aqui encharcada, não deve ser. Aí quando eu vi que era, elas vieram bem parceiras, gostaram. Agora, para finalizar aqui a entrevista, pode nos dizer algo que você não faria novamente e dar conselhos sobre o melhor caminho a seguir? Algo que eu não faria é ter medo do futuro. Porque quando eu montei o estúdio, né, foi um sucesso, assim, porque no inverno mesmo, o pessoal sumia. Então era isso que me deixava mais preocupada, mais aflita, porque eu pensava, no inverno eu não vou ter como me manter no aluguel. E aí eu iniciei aqui no estúdio no mês de maio, e foi um sucesso, mês de junho, mês de julho, a gente conseguiu manter aquele fluxo o ano todo, né? E aí eu vi o quanto eu demorei para criar coragem, né? E o quanto o medo me atrapalhou, né? Foi postergando esse sonho que poderia ter se concretizado bem antes se eu não tivesse dado tanta importância ali para o medo que vinha, né, me paralisando. Então a gente, se tu tem um sonho, tem que ir atrás, porque se vai dar certo ou não a gente não sabe, e tu só vai saber se tu tentar. Então assim, eu digo, se tu tá nessa área, tem que ser porque tu goste, tu tem que fazer com amor, porque daí todos os dias tu vai acordar com vontade de vir trabalhar, né? Não vai ter desafio nenhum que vai ser problema para ti. Então, tem que fazer com amor, tu tem que gostar dessa área e tem que encarar os desafios, o medo e ir para frente. E se não der certo, a gente sabe que pelo menos a gente tentou, né? Tem alguma dica que considera valiosa para os futuros profissionais de educação física? A dica que eu dou é que a gente tem que ter bastante paciência, né? Trabalhar com o público não é fácil, né? Porque a gente trabalha diretamente com a pessoa. Às vezes a gente acaba sendo, às vezes, até um terapeuta, um psicólogo, né? Essa área tem muito, que às vezes a pessoa não vem só para fazer a aula, ela vem também para conversar, para desabafar. Então a gente tem que ter todo esse preparo para lidar com o ser humano,
tá cada vez mais difícil, né? Muita oportunidade ali lá fora, né? Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura também para te conseguir manter o teu público. Tu tem que estar sempre atualizado, sempre buscando novidades, procurando conversar com os alunos, saber se a aula tá conforme eles gostam, né? Porque também, se a pessoa fizer uma aula sem gostar, vai ser muito difícil dela manter a constância. Então, quando a gente traz uma aula de acordo com a necessidade, conciliado com o gosto do aluno, é muito mais fácil dele se manter. E a gente precisa, né, do público constante, fiel, porque é isso que vai nos levar para frente. E outra, né, a nossa área é muito o boca a boca. Um aluno vem, gosta da tua aula, gosta do teu trabalho, ele vai divulgar no trabalho, ele vai divulgar na faculdade, né? Ele vai divulgar em casa com a família e ele vai te trazendo novos alunos. Então, isso é bem importante. Que mensagem gostaria de deixar para quem está iniciando a graduação de educação física? Que vocês acreditam nessa área, que se dediquem, se esforcem, porque isso é muito importante para a vida de todos, é essencial. Então, a gente precisa, né, desses profissionais com vontade de trabalhar, com dedicação, e sejam felizes, que aproveitem o máximo cada minuto da faculdade ali, é muito importante, as aulas práticas, às vezes, quando acontecia comigo, eu ficava pensando que tinha Professores que às vezes paravam a aula para ficar falando da vida deles. E aí eu pensava, eu cheio de vontade aqui de aprender, tá me contando. Isso é importante, meninas. Depois tu vai vendo o quanto é importante essas experiências deles também, vão trabalhando isso na gente, esse amadurecimento de cada aluno que a gente convive, cada situação que às vezes a gente passa, então tudo é importante. Assim, o mais gratificante dessa área é o carinho que a gente recebe. Eu sou muito feliz nessa área e desejo isso para vocês também, que vocês sejam, que vocês colham muitos frutos bons. Bom, Daiane, a gente queria agradecer a tua disponibilidade, a tua participação na nossa entrevista. Muito obrigada por esse tempinho, né? Foi muito importante para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, são acadêmicas como nós. E é isso, muito obrigada, de verdade mesmo. Muito obrigada. Esperamos que essa entrevista possa inspirar ainda mais, né, os futuros educadores físicos. E foi muito legal conhecer a sua história, trouxe um outro olhar muito diferente que a gente já viu. Obrigada. para entrevistar a professora.